De onde procedem as guerras e as contendas que há entre vocês? Dos prazeres que lhe deram a vossa carne. Para Tiago e para o Evangelho, as guerras são resultados de um desejo individual de poder. É o famoso eu quero. Então eu faço o que for preciso para ter o que eu quero. Porque para eu ter o que eu não tenho, eu preciso matar quem tem para ficar com o que eu quero. Este pronome eu é a raiz de todas as guerras. O assunto de hoje, ele é muito necessário, porque quando se ataca a unidade e o bem-estar do ser humano como um todo, a igreja não pode se calar. Nós não podemos ser os isentões. Nós não podemos ficar na neutralidade, porque o Evangelho de Jesus nos ensinou que diante da crueldade não existe neutralidade. Ou nós defendemos o oprimido ou nós nos tornamos cúmplices do opressor. Há dias aqui nós estamos falando e conversando sobre amor, sobre comunhão, sobre unidade. Nós estamos falando aqui sobre o auxílio de todos para o bem de todos e na semana passada explode no mundo uma guerra entre Rússia e Ucrânia, como todos sabem, porque está sendo muito noticiado, com milhares de civis feridos, são milhares de civis mortos. Enfim, uma tragédia que nós estamos presenciando no mundo. E nós não podemos ficar quietos, nós não podemos nos calar. Nós precisamos ser voz profética num momento tão delicado como esse. Nós não podemos ficar isentos como se nada estivesse acontecendo. Porque toda guerra entre nós, seja ela de pequena ou de grandes proporções, ela fere o coração de Cristo, ela fere o coração de Deus. Porque o propósito de Deus, o propósito de Jesus é fazer de todos nós amigos e irmãos uns dos outros. Esse é o plano do Evangelho. E não provocar guerras, transformar todos em inimigos uns dos outros. Algumas pessoas chegam a usar até o texto que Jesus diz em Mateus, no capítulo de número 10, no verso 34, quando Jesus diz: eu não vim trazer paz ao mundo, mas espada. Olha aí, Helder, tá vendo? O próprio Jesus disse que não veio trazer paz, mas Jesus, nesta sua fala, não estava incentivando os ataques entre os filhos de Deus, entre os irmãos de Jesus. Jesus estava se referindo, quando disse isso, às perseguições que os seus discípulos sofreriam por causa do Evangelho. Então não é um incentivo à guerra quando Jesus diz isso. Jesus estava apenas sinalizando que as guerras são consequências das maldades ou da maldade humana. Tiago, também apóstolo, discípulo de Jesus, em sua carta, ele nos informa o porquê de tantas guerras e de tantas divisões entre nós. Então eu queria convidar você para nós lermos a carta de Tiago. Vamos ler? Carta de Tiago, capítulo 4, vamos ler do verso 1 a seguir. Diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra. No verso 6, Tiago diz assim: por isso, diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos de vocês. Que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Bom, gente, neste trecho da carta, Tiago, nessa narrativa, ele é contundente e firme no que ele diz.
quando ele afirma que o ego, a inveja, a cobiça é a mãe de todos os conflitos, ele escancara a realidade do nosso coração, a realidade do coração humano. Mas, embora Tiago tenha sido duro na sua narrativa com os seus irmãos, ele escreve isso não para atacá-los, não para feri-los. O propósito de Tiago é pacificar a comunidade e pacificar as relações entre eles na comunhão. Claro que lendo esse texto, gente, eu não estou aqui comparando a guerra entre os irmãos aqui na carta e a guerra entre Rússia e Ucrânia, porque os contextos, eu sei, são diferentes. Mas o propósito aqui não é falarmos de proporções de guerras, grande ou guerra pequena. Nosso propósito aqui é falar de onde nascem as guerras, sejam elas entre nações ou sejam elas entre pessoas. Se houver conflitos de interesses, se houver desejos individuais, as guerras serão inevitáveis nas relações, seja entre conflito entre exércitos ou em conflitos entre funcionários numa seção de supermercado. Nós temos, por exemplo, o exemplo da guerra entre dois irmãos, Caim e Abel, nas Escrituras. Então, como nós não estamos aqui falando de proporções, isto é, do tamanho da guerra, nós vamos falar um pouco hoje sobre as razões que motivam as guerras, segundo as Escrituras. Mas por que segundo as Escrituras, Elter? Porque, gente, existem diversas razões pelas quais as pessoas guerreiam entre si. Como, por exemplo, guerra por interesses políticos, guerras por desentendimentos religiosos, disputas de território, como nós estamos vendo, por guerras por poder econômico e por aí vai, gente. Mas nós vamos nos restringir às Escrituras. Nós vamos ficar restrito ao Evangelho porque o princípio bíblico vai na raiz do problema. Vai tratar o X da questão. O Evangelho expõe as razões íntimas e profundas do porquê os homens guerreiam entre si. O escritor aos Hebreus, na sua carta, no capítulo 4, verso 12, diz que o Evangelho ele penetra a alma e ele consegue discernir os pensamentos e a intenção dos nossos corações. E é isso que Tiago faz aqui na sua carta. Ao perceber que a igreja estava fragmentada, dividida e guerreando entre si, e essa divisão gerou picuinhas, confusões entre eles, Tiago faz uma pergunta retórica, ou seja, ele pergunta com o propósito de levar os seus leitores ou aqueles que leem a sua carta a uma reflexão profunda. E a pergunta que ele faz é: de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vocês? E ele já responde na própria carta: dos prazeres que lhe deram a vossa carne. Checkmate. Pronto. Tiago toca na ferida. As guerras são frutos dos prazeres que lhe deram vocês, que lhe deram os seus desejos, que lhe deram a vossa carne. Então, gente, o que Tiago está dizendo para nós é que as guerras, prioritariamente, não é porque nós temos inimigos. Para Tiago e para o Evangelho, as guerras são resultados de um desejo individual de poder. É o famoso eu quero. Então eu faço o que for preciso para ter o que eu quero, inclusive a guerra. Só que, gente, o pronome eu, se você olhar o Evangelho e Jesus denunciando, e os apóstolos denunciando a individualidade, este pronome eu é a raiz de todas as guerras. Porque para eu ter o que eu não tenho, eu preciso matar quem tem para ficar com o que eu quero. Eu citei aqui a narrativa de Gênesis 4, a guerra entre dois irmãos, Caim e Abel. Dois irmãos que foram entregar uma oferta a Deus. Era o mesmo Deus, o mesmo culto e o mesmo propósito ali. Deus aceita, pelas razões que vocês sabem, a oferta de Abel, mas rejeita a oferta de Caim. Só que o rejeitar da oferta não era o problema
da qualidade da oferta em si, o problema estava na qualidade do coração do ofertante. Deus se atenta para Abel e vê o Abel com um coração limpo, mas Deus se atenta para Caim e vê o Caim com um coração turvo. Deus viu que o coração de Caim não estava de acordo com a sua oferta. E Caim, ao invés de melhorar o coração e, por consequência, melhorar a sua oferta, ele foi lá e matou o seu irmão Abel. Caim mata o irmão porque ele cobiçou a posição do irmão. Ele queria ficar no lugar de Abel, no coração de Deus. E a cobiça de Caim gerou a guerra. E, gente, em toda a guerra, inocentes morrem. É isso que Tiago está tratando aqui na carta. Mas há um detalhe na narrativa de Tiago. Porque Tiago diz que eles cobiçam, mas nada têm. Matam, mas não obtêm nada. Pense comigo aqui. O que Caim ganhou matando o seu irmão Abel? Ele tomou o lugar do irmão no coração de Deus? Não. A oferta dele passou a ser a melhor porque ele matou o irmão e agora a oferta do irmão não tem mais sentido? Não. Então ele cobiçou, lutou, matou e nada obteve. É isto que a guerra faz. A guerra traz a sensação de vitória. A guerra pode talvez trazer o aumento do meu recurso ou a expansão do território, mas no final conseguiu o que queria, mas não conseguiu obter nada. Porque toda luta, gente, que é para o bem do indivíduo ou de um grupo específico, não prospera diante de Deus. E Tiago disse isso aqui na carta. Nós não lemos? Vocês pedem e não recebem porque pedem mal. O que é pedir mal para Tiago? Pedem para esbanjar nos seus próprios prazeres. Todo relacionamento com Deus, que é para benefício do indivíduo, não prospera diante de Deus. O evangelho é o oposto das guerras, gente. Porque nas guerras se fala de individualidade. E a paz é uma questão de harmonia na coletividade. Porque, gente, toda guerra os homens guerreiam para benefício próprio. Já o evangelho, nós lutamos para o benefício de todos. Eu sempre digo isso aqui e vou repetir. Gente, se colocar no lugar do outro não é tirar o outro do seu lugar. Enquanto as guerras tiram o lugar do outro, o evangelho luta para preservar o lugar de todos. Então o que nós vamos fazer diante de tudo isso? Tiago dá alguns conselhos para vencermos as guerras. Tanto as de grandes proporções, como as picuinhas, guerrinhas do nosso dia a dia. Tiago, na sua carta, ele diz o seguinte: achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Grave o que eu vou te dizer aqui hoje. Só pode se aproximar da vontade de Deus quem se distancia da sua própria vontade. Isto é, se aproximar de Deus é se afastar de si mesmo. Porque só os que estão próximos de Deus é quem tem a capacidade de viver sem guerrear com o próximo, porque está longe de si mesmo. Jesus disse no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, verso 9, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Sabe o que é legal? No grego, a expressão pacificadores significa aqueles que amam a paz. Os filhos de Deus amam a paz e abominam as guerras. Entenderam o porquê que Tiago diz na sua carta que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus? Porque enquanto o mundo grita por guerra, os filhos de Deus levantam a bandeira e clamam por paz. E olha que lindo o que Jesus disse. Aqueles que amam a paz
são reconhecidos, são chamados como filhos de Deus. Como dizia Charlie Brown Jr., o homem que está em paz não quer guerra com ninguém. E é por isso que Tiago diz aqui, se aproximem de Deus. Porque só em Deus o homem pode encontrar paz e lutar pela paz, sendo dispenseiro dessa paz. Mas, além de nos aproximarmos de Deus, Tiago vai dar uma outra recomendação. No verso 9, Tiago diz assim, lamentem, parem de rir, chorem, porque não tem motivos para se alegrar. Tiago escreveu isso aqui porque Tiago percebeu que os irmãos não reconheciam que estavam errados, promovendo guerra entre eles. Tiago, como um profeta, diz a eles, humilhai-vos. Desçam do salto de vocês, saem da torre da soberba, saem do pináculo da exaltação e desçam para o vale da humilhação. Porque só assim, Tiago dizendo, Deus reerguerá vocês e os exaltará. Jesus disse isso em Mateus 5,3 também no Sermão do Monte. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus, ou o reino de Deus. Enquanto os reinos da terra são tomados pela força e pelas guerras, pelos conflitos, o reino de Deus é oferecido de graça para os humildes de coração. Olha que espetacular o Evangelho. Então, gente, diante de tudo isso, eu quero clamar hoje aqui. Pelo amor de Deus, parem com as guerras. Basta, gente. Até quando nós seremos um Caim que mata o irmão para ficar com a oferta dele? Até quando? Até quando nós vamos guerrear entre nós em nome do poder, do status e da exaltação própria? Parem, gente, de guerrear. Parem de matar os seus semelhantes. Parem de matar os nossos irmãos pretos que sofrem nas periferias. Parem de matar as nossas mulheres. Parem de oprimir o pobre. Parem de espancar os homossexuais ou quem quer que seja em nome da sua religião. Parem com as guerras. Chega de opressão, chega de guerra, basta. Vocês estão entendendo por que Tiago disse, lamentem, parem de rir e chorem. Tiago convida para o choro, para que as lágrimas do arrependimento limpem os nossos olhos, gente. Para que consigamos enxergar em definitivo que todos nós somos irmãos. Mas, Elter, o mundo jaz no maligno. E será sempre assim, é guerra sobre guerra. Você não sabe disso? Eu sei disso. É verdade esse bilhete. Mas também é verdade que o reino de Deus chegou, está em nós e entre nós. Enquanto o mundo grita por guerra, eu repito, nós, discípulos de Jesus, gritaremos por paz. Paz e bem a todos e todas. Nós gritaremos paz em todo lugar, porque foi para isso que o Evangelho nos fez nova criatura.